Salve, salve, bom dia, começando mais uma live nesse domingo de manhã, nossa live número 77, avançando para o capítulo número 12 do nosso querido livro Ready, Fire, Aim, certo? 12º capítulo, nós estamos avançando a ritmo acelerado, um capítulo por dia, uma live por dia, nós vamos dominando aos poucos o que o Mark Ford, autor desse grandioso livro aqui, Ready, Fire, Aim, tem a nos dizer, certo? Nesse 12º capítulo, como não poderia deixar de ser, nós vamos ver aqui as grandes ideias sobre como nos preparar, certo? Então, ontem nós tivemos ali uma live meio que introdutória do método Ready, Fire, Aim. Finalmente, o Mark, a gente chegou ao ponto do livro onde o Mark nos apresenta o seu método que dá nome ao livro. De novo, vale falar que contextualizando rapidinho, Ready, Fire, Aim, ele é um trocadilho, em inglês, daquela frase, daquela citação, provavelmente veio do meio militar, que diz, preparar, apontar, fogo. Mas o trocadilho é preparar, fogo, apontar. A ideia do Mark é que nós tenhamos aí um método, um processo de geração de produtos inovadores veloz, eficaz, que bate aí na veia, no que diz respeito a vendas. Então, preparar, fogo, apontar. Nesse capítulo 12, a gente vê a parte do preparar. No 13 vamos ver o fogo e no 14 o apontar. Então ele está passando aqui as técnicas, para nós termos a metodologia dele, que ajudou as empresas dele a faturar milhões, centenas de milhões de dólares anualmente. Lembrando que esse cara aqui, o Mark Ford, autor desse livro, ele é um dos sócios da Agora Publishing, e a Agora Publishing é uma das sócias da Empíricos, se eu não me engano, desde 2013. Desde que houve essa sociedade com a Empíricos, mudou o jogo da Empíricos, A Empíricos se tornou a empresa que nós conhecemos hoje. Então, assim, é muito interessante, embora nós podemos aqui discutir a ética, vamos dizer assim, do marketing da Empíricos, é muito interessante nós conhecermos como eles pensam, como eles agem, quais são os processos. Salve, salve, Ângelo, bom dia. Bom dia aí, pessoal que entrou também. Eu entrei no ritmo aqui que eu estava um pouco atrasado, mas vamos que vamos. A gente pode discutir aqui a ética, de repente, por trás do marketing da Empíricos, mas é muito interessante nós sabermos aqui quais são os processos, como que eles pensam, como que eles lançam produtos. E ontem eu dei até uma tarefa de casa, para vocês que acompanham aqui. Alguém aqui que assistiu a live de ontem, depois foi assistir a entrevista da Betina e do Felipe Miranda, o CEO da Empíricos lá na Jovem Pan, no Pânico? Alguém assistiu? Se alguém assistiu, manda um like aí pra mim, manda uma joinha, deixa alguma coisa no chat, só para eu ter uma ideia se vocês foram atrás dessa entrevista. Alguém viu ou não? É uma entrevista bem interessante, E ontem eu até mencionei, eu falei que... Então, vamos contextualizar lá. O Ângelo perdeu, a Nath e o Vini, eles assistiram, legal. O que eu falei foi o seguinte, que tem um trecho da entrevista que o Felipe Miranda, o CEO da Empíricos, ele fala que todos os dias eles testam 10 betinas. Eles têm 10 lançamentos de produtos. Eles estão todos os dias testando 10 cartas de vendas, 10 produtos diferentes, 10 abordagens diferentes de se vender um produto. Então eles testam muito para acertar de repente uma vez no dia ou uma vez na semana. Ele não entra em detalhes, mas como eu tô ligado, tô lendo esse livro, tenho aqui o meu histórico de marketing. Em uma frase que ele falou isso, que eles testam 10 betinas por dia, isso ligou aqui a minha mente. Eu falei, opa, esses caras, eles não ao contrário do que muitos estão dizendo por aí, eles não previram a betina.
Eles não fizeram, tipo, orquestraram e falaram, caralho, vamos fazer assim, vamos colocar uma menina bonita, jovem, né, que teve aqui um sucesso, não sei o que, é claro que eles seguiram ali alguns passos de benefícios, assim, né, de super promessas que a gente já viu, inclusive, nas lives anteriores desse livro. Se você tem o interesse de saber como eles pensam, como é feito, né, a mensagem de vendas da Empíricos, teve uma live desse livro aqui, não lembro exato o número da live, mas depois você vai ver no YouTube ou no Spotify. E o ponto é que eles testam muito. E hoje nós vamos começar a entrar nessa metodologia de testes, certo? A metodologia de testes deles provavelmente é essa daqui, justamente por esse histórico, por esse contexto que eu falei para vocês, né? Então, o primeiro ponto da metodologia é se preparar. O que significa se preparar? Né? Até inclusive o título desse capítulo 12 se chama Getting Ready, né? Então é se preparando, preparando-se, né? Nós estamos nos preparando. Como nós podemos nos preparar para entrar nessa metodologia de testes de produto? Então, sem mais delongas, vamos entrar para a parte de conteúdo da live, né? Contextualizamos aí um pouquinho, lembrando que nessa parte do livro, nós estamos vendo empresas de segundo estágio, né? O que significa isso? Significa que são empresas que estão na sua segunda infância e que potencialmente aí já estão faturando de 1 a 10 milhões por ano, certo? Significa que eu devo ignorar, Will, se eu estou abaixo disso, se eu estou na primeira infância? Não, porque eu inclusive acho que as 7 perguntas que eu vou apresentar para vocês agora, elas podem ser utilizadas para qualquer projeto que você vá começar e você quer testá-lo. Se você responder essas 7 perguntas, as suas chances de sucesso aumentarão. Lembrando que a metodologia, o método Ready, Fire, Aim, né, proposto aqui no livro, ele tem como objetivo aumentar a velocidade de novas ideias lucrativas serem testadas e diminuir o custo de cada um desses testes, né? Então a gente aumenta a nossa chance de sucesso e diminui o custo da falha. Isso é muito importante, certo? Então nessa fase de preparação é uma fase composta por 7 perguntas, beleza? 7 perguntas. Essas 7 perguntas eu vou passar por elas agora. Não vou entrar tanto em detalhes, porque aí a gente precisaria de uma live de 1 hora, e eu imagino que vocês no domingo de manhã não querem ficar ouvindo o Willzão falando aqui por 1 hora, mas eu vou passar pelas perguntas e aí vocês conseguem contextualizar para a prática de vocês, para os negócios de vocês, e se tiverem dúvidas a gente continua a nossa discussão por mensagem privada, enfim, eu posso ir compartilhando, beleza? Se tiver tudo certo, eu contextualizei aqui o negócio certinho, tá fresco na cabeça de vocês, manda uma joinha aí para eu saber que tá todo mundo na mesma página, que eu posso seguir. O Ney entrou, o Bruno, a Viviane, o Michael, a Carla está presente também, o Rafa entrou, legal. Tem um delayzinho, todo mundo na mesma página, todo mundo entendendo. Podemos seguir? Então vamos embora. Primeira pergunta. A primeira pergunta que você deve se fazer é se você tem uma boa ideia. Lembre-se, né? Como a gente contextualizou nas últimas lives, você precisa agora de uma ideia tipping point, uma ideia de ponto da virada. Se você não sabe o que é isso, você vai precisar assistir 2 ou 3 lives atrás, que só vai ser disponibilizada daqui a pouco, né? Nos próximos dias. O ponto é o seguinte: eu tenho uma boa ideia? É a primeira pergunta que você deve se fazer, porque o Mark ele diz que nós, empreendedores, nós comunicadores, nós líderes de projeto, somos muito emocionais como todos os seres humanos. Então, nós enviesamos a nossa tomada de decisão com base no que a gente sente. E se a ideia é nossa, se ela veio da nossa cabeça, é possível que as nossas emoções começam a enviesar a nossa tomada de decisão e potencialmente pode fazer com que uma ideia medíocre pareça ser uma ideia genial na nossa cabeça, porque ela foi uma ideia nossa. Então, a primeira pergunta que a gente deve se fazer é se a nossa ideia é realmente boa. E como você responde essa pergunta? Bom, o primeiro é você agir em grupo, né? Tipo, você
nesse estágio, se você está faturando aí na casa de dezenas de milhões de reais, né, ou múltiplos milhões de reais por ano, você já tem uma equipe, certo? Você tem um grupo de pessoas trabalhando com você, então é interessante trocar essas informações, mas sempre quantificando. E aí o que é legal, ele fala para você quantificar o que é uma boa ideia através da qualidade. Então, ele diz assim, você como líder do projeto, quando você está comunicando isso, você obviamente vai ter a sua meta de vendas, mas você sempre está pensando na qualidade da ideia que você está entregando. E qualidade, quando você pensa em qualidade de ideia, de produto, você naturalmente está pensando em como seus clientes, em como, né, os consumidores desse produto vão se beneficiar com isso. Então, conclusão é que, para responder essa pergunta, você precisa pensar em quem você está ajudando, certo? Pensando em quem você está ajudando, tem aí 2 pontos que é o resumo da ópera aqui, que vale anotar para quem gosta de anotar, gosta de ter isso em mente. Para você responder, se você tem uma boa ideia, você deve pensar que essa sua ideia precisa entregar uma grande promessa. Veja, não é fazer uma grande promessa, é entregar uma grande promessa. E aí, cara, né, um exemplo que está fresco aqui na mente de todo mundo é justamente a Betina, né? Eles prometeram uma grande promessa, né? Prometer uma grande promessa é ótimo. Eles fizeram uma grande promessa, né, ali na chamada de coisa de transformar 1.000 em 1 milhão, coisa desse tipo. Isso é uma puta de uma promessa. Então, o que o Mark Ford está supondo aqui, ou melhor, está propondo, é justamente isso. Mas a sua boa ideia, o seu grande produto aqui em questão, né, que faz parte dessa pergunta, não é simplesmente fazer uma grande promessa, é cumprir, entregar uma grande promessa. Então, essa grande promessa, obviamente, ela está linkada num grande benefício, né? Então, no caso da Betina, a grande promessa é de ir a 1 milhão, e o grande benefício é você ficar rico, né? Você ali, tipo, ficar definitivamente milionário. Esse é o benefício nítido. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o seu produto, a sua grande ideia, ela precisa ter uma clareza na comunicação. Precisa ser muito fácil que o cliente veja a sua comunicação e perceba o benefício. Ele não tem dúvida. De novo, o exemplo da Betina, muito fresco aqui para todo mundo, é muito fácil de entender. Porque quando ela fala que você vai de 1.000 a 1 milhão, né, ou quando ela, enfim, vocês entenderam, né? Quando ela contextualiza lá do jeitinho dela, fica nítido qual que é o benefício, né? É muito fácil de ser comunicado, é muito fácil de ser entendido. Então, esse é o segundo ponto. Resumo da ópera. Para responder apenas a primeira pergunta, gastei um pouquinho mais de tempo nessa primeira pergunta, porque ela é a mais importante, é onde o Mark Ford dedica mais páginas aqui desse capítulo. Para responder, você precisa pensar se o seu bom produto, a sua boa ideia, ela oferece e comunica claramente um grande benefício, né? Consequentemente, tem uma grande promessa, certo? Então, a segunda é bem interessante. A segunda pergunta é bem interessante. Ele pergunta, ele provoca a seguinte questão: isso parece que vai funcionar? Olha para você ver. Ele diz, isso parece que vai funcionar? E aí ele fala o seguinte: para responder essa pergunta, você tem 2 opções. A primeira é uma análise quantitativa, quase científica, totalmente analítica e racional, com planilha, projeção, gráfico, caralho, você faz uma porrada de conta no Excel. Essa é a sua primeira opção. A segunda opção é você usar a sua intuição. É ou não é fantástico? E adivinha qual é a sugestão dele? Vá com a sua intuição. Não gaste tempo fazendo muito... não gaste muito tempo fazendo muitas projeções, muitas análises, porque isso não é garantia de prever o futuro. Ele fala, inclusive, ele até cita um estudo aqui sobre a intuição humana, que, resumidamente, a nossa intuição é um jeito do nosso subconsciente nos dar a informação, a resposta que a gente precisa de uma maneira que não é lógica, porque é mais rápido entregar a resposta assim.
né? Tipo, é como se a resposta já estivesse preenchida no nosso subconsciente, a gente precisasse tomar a decisão em cima dela, e logicamente, para a gente passar pelo processo lógico, demandaria muita energia cerebral, sei lá, do corpo. Enfim, ele cita esse estudo, um pequeno parênteses. O ponto é que ele diz, cara, vai na sua intuição. E fazendo aqui um paralelo, né, destacando um pouco da genialidade até da estrutura que o livro nos propõe, de ir do primeiro estágio, de 0 a 1 milhão. Quem está acompanhando sabe, no primeiro estágio, e eu volto a dizer porque eu acho importante, o Mark, ele supõe ali, ele sugere que nós devemos criar produtos, eu também, produtos que são clones do mercado, né? Melhorar um produto ali minimamente para se posicionar ele de uma forma diferente, não fazer nada muito inovador. Isso vai nos dar bagagem, porque a gente vai aprender a vender esse produto que já vende por si só, mas a gente vai lapidando, melhorando a estratégia de vendas, né? O que ele chama de a sua melhor estratégia de vendas. E olha para você ver que interessante, se você segue esse processo, como ele propõe aqui nos primeiros capítulos do livro, quando chegar na segunda fase, no segundo estágio, onde você precisa inovar, você tem a intuição. Porque a intuição nada mais é do que a experiência que você foi coletando ao longo da vida, né? Você foi passando aí por esse projeto todo, por todo esse caminho. Você tem então você tem um potencial intuitivo muito grande. Então esse é o ponto aqui. Ele diz para você usar muito mais a sua intuição e não tanto ficar gastando energia, gastando muito tempo. Lembrando que economia de tempo é um dos objetivos, né, dessa metodologia. Então use mais a sua intuição. Se você acha que a ideia não vai funcionar, não siga com ela, né? Ou melhor, é um dos indicadores que você deve observar para de repente não seguir com a ideia. Então vamos para a terceira pergunta, que tem bastante coisa para ver e a gente já passou de 16 minutos de live. Se estiver fazendo sentido, manda uma joinha aí para ver se vocês estão online ou se vocês estão, sei lá, navegando no Facebook ao mesmo tempo que me escuta. Mas vamos que vamos. Terceira pergunta. Ele diz o seguinte: as suas metas de vendas são realistas? Essa é a terceira pergunta. E como que você descobre isso? Pô, uma ideia aqui também, cara, isso aqui é para anotar, viu? Isso aqui é bom para anotar. Quando você está fazendo esse teste, você vai ter uma meta de venda, certo? Você vai ter ali uma perspectiva. Porra, eu acho que dá aqui, que é razoável eu vender 10 mil cópias do meu produto aqui, 10 mil produtos, vou vender 10 mil vezes, enfim, sei lá. Então a terceira pergunta é sobre meta de venda, se é realista ou não. Aí o que ele sugere é o seguinte: depois que você definir a sua meta, com base aí no seu contexto, suas análises, o caralho, você faz duas coisas. Primeiro, você dobra o custo de execução do seu teste, dobra o custo que você escreveu em um primeiro momento, e divide por 2 a receita que você espera. Se os números continuarem batendo, se a receita, né, for aí superior aos custos, mesmo você dividindo por 2 a receita e multiplicando por 2 o custo, ele diz que é um bom indicador de que você tem aí um negócio interessante pela frente. É claro que você não pode enviesar toda a sua conta, o seu cálculo, para quando no final das contas você dobrar o custo e dividir por 2 a receita, continue dando bom, né? Não pode ser assim. Mas é um bom exercício para você verificar se o potencial aí de dar merda não é tão ruim assim, né? Se caso aí a sua projeção esteja 2 vezes errada para cima e para baixo. Essa foi a terceira pergunta. A quarta pergunta é: você consegue testar a sua ideia? Tipo, fazer um teste de controle mesmo, vamos dizer assim, uma execução menor, controlada, com as variáveis. Tipo, isso é totalmente científico, onde você tem total controle sobre as variáveis, né? Ou pelo menos algumas variáveis, e você consegue ali cientificamente provar que o seu teste deu um resultado positivo ou negativo, né? Você consegue verificar se o seu mercado gostou da ideia ou não. E aí o que ele sugere é justamente o marketing direto. O marketing direto já foi assunto de outras lives. Na live da primeira temporada, eu não lembro, eu citei esses dias aí
acho que é a live 16, sei lá. É alguma live aí, a gente fala sobre marketing direto em outro livro. Se você não conhece, sugiro que vá atrás. Mas basicamente o marketing direto te permite essa precisão na hora de identificar resultados, né? Então, o que ele está falando aqui é para você testar suas ideias com os seus clientes, né? De repente você quer testar uma nova solução de produto, você manda para sua base de clientes ali segmentada, controlada e vê como eles reagem a isso, né? A grosso modo é assim que você faz um teste. Em tempos de Facebook, de Instagram, de Google Ads, né? Todas essas plataformas de anúncio, bicho, é muito fácil você fazer teste. Muito fácil mesmo. Então, sugiro que se você não tem conhecimento de Google Ads, de Facebook Ads, enfim, de qualquer plataforma aí das grandes de anúncio, vá atrás. Saiba minimamente como funciona, porque, cara, a gente vive uma época de ouro, assim. É impressionante. Eu não consigo dizer o quanto de dinheiro você deixa na mesa por não saber usar essas plataformas, especialmente se você for um empreendedor, especialmente se você liderar um projeto, de repente dentro da sua empresa, aí, um micro, pequeno, médio negócio local, sei lá. É uma habilidade muito importante. Tráfego pago é uma habilidade muito foda, e essa ideia aqui, testar a ideia em pequena escala, é uma possibilidade nessas plataformas, certo? Então, seguindo, a nossa quinta pergunta é se você sabe as tarefas que precisam ser feitas. Isso é muito importante, é um passo aí de organização. E ele diz, cara, em uma tarde, em algumas horas aí, você consegue fazer uma lista de todas as tarefas que você precisa para realizar o seu teste, né? Para você fazer esse produto aí e verificar se ele faz sentido. Então, o que ele sugere? Ele sugere uma planilha no Excel, onde você vai ter 3 colunas. Na primeira coluna você vai colocar tarefa e vai listar todas as tarefas. Na segunda coluna você vai colocar quem vai fazer essa tarefa, quem é o responsável por essa tarefa. E na terceira coluna você coloca algum comentário pertinente à tarefa ou ao responsável. Então, é basicamente isso. A quinta pergunta é essa. É basicamente você dizer o que precisa ser feito e quem vai fazer isso, né? E se tiver algum comentário você adiciona. Vamos ver o que a Letícia escreveu aqui. Faz uma live extra sobre essas plataformas depois, mesmo com conteúdos existentes, sempre uma opinião prática e interessante. Beleza, posso fazer. É um assunto que particularmente me interessa muito. Ultimamente, uns 70% da minha atividade diária é com tráfego pago, otimizando, gerenciando, analisando, enfim, fazendo tudo com campanhas online no Facebook, no Instagram, no Google, no Twitter e no LinkedIn. Todas essas plataformas eu tenho experiência. Seria legal, seria uma live para ser feita até no computador e não aqui no Instagram, porque eu precisaria mostrar minha tela e tudo mais. Gostei da sugestão, Letícia, obrigado pela sugestão. Talvez eu faça isso em breve. Vamos deixar aí na manga. Contar os segredos do Insta. Posso fazer isso. Bom, vamos lá, galera. Quinta pergunta então foi sobre as tarefas. A sexta pergunta é: você tem equipe para executar? Você tem as pessoas certas para executar essas tarefas? É uma pergunta que pode parecer boba, mas é bom você delinear as respostas aí de acordo com cada demanda, né? Cada demanda de execução. Então, ele fala aqui sobre o campeão, né? O campeão, na minha visão, aqui, se eu entendi certo, ele é uma pessoa dentro da sua equipe que meio que vai liderar essa ideia, esse projeto, né? Essa ideia de produto. Você vai responsabilizar alguém, né? Colocar alguém como o líder da equipe, o capitão, vai dar a braçadeira de capitão para uma pessoa que vai ser aqui o que ele chamou de campeão. Se eu entendi corretamente, tá? Porque ele falou muito pouco sobre essa pergunta, né? De quem são as pessoas que vão executar essas tarefas. Uma pergunta mais ali para você seguir o roteiro. E a sétima pergunta, muito interessante também, é se você tem um plano B. E se tudo der errado? Né? Ele até faz essa pergunta, né? E se tudo der errado? E se você percebeu
que tem uma boa ideia, né? Vamos recapitular. Ó. Pergunta 1, você percebeu, sim, tem uma boa ideia. A sua intuição diz que vai funcionar. Segunda pergunta, beleza. A terceira, você tem uma meta de venda realista? Tem uma meta de vendas realista. Quarta, eu consigo testar a ideia? Consigo testar a ideia, vou testar a ideia, beleza. Quinta, eu sei as tarefas todas que precisam, ok. Sexta, eu tenho a equipe, já tenho aqui o meu designer, de repente tem um editor de vídeo, tem um desenvolvedor, tem um copywriter, tenho todo mundo. Sexta pergunta, tá ok também. E a sétima, e se der merda mesmo assim? E se mesmo você passando por todas as 6 primeiras perguntas, você falhar, o seu produto não der certo, não vender porra nenhuma, não bater suas metas, não atender ali os benefícios que você esperava que fazia sentido para sua audiência, e aí, meu amigo, o que você faz? Então, a sétima pergunta é uma provocação sobre o seu plano B. E se você não conseguir executar tudo como imaginou, o que você vai fazer? O que você faz se falhar? É uma provocação para você ter aí uma alternativa em mente, caso tudo dê errado. E aí aqui o que eu grifei, né, até um ponto que eu achei bem legal, é uma estratégia que aí os meus amigos investidores, educadores financeiros e coisas assim conhecem muito melhor do que eu, mas eu sei que isso é comum no meio de investimentos, e eu linkei uma coisa com a outra, que é vamos dizer assim, um artifício para parar a sua perda, né, que é o stop loss. Eu sei que nos investimentos tem isso, eu não sei se tem alguém aqui. Deixa eu ver, acho que o Ricardo entrou, Ricardo Dinheirama, não sei se ele está online ainda, mas o ponto é o seguinte: stop loss é o seu mecanismo, o seu elemento primordial para ter no plano B. Então, o seu plano B pode ser o seguinte: se eu perder, sei lá, se eu estiver tendo um prejuízo de R$5.000 em 2 semanas, executando esse teste, eu paro. Isso é um plano B. Então, o seu plano B, ele geralmente, no contexto aqui que o Mark está nos apresentando, ele geralmente gira em torno... o Marcelão tá aqui, olha lá, ó. O Marcelão tá aí, ele sabe dizer melhor que eu. Então, o que ele está falando resumo da obra, que o plano B geralmente gira em torno de você colocar um ponto de parada de perda, né? Um ponto onde, se você chegar nesse ponto de perda, que é o máximo que você está disposto a perder nesse teste, você para tudo e vai para outra ideia, vai para a próxima ideia. Lembrando que aqui, cara, a gente está só contextualizando todas as ideias, né? A gente está... contextualizando não, essa palavra eu tô falando pra caralho. A gente só está testando, né, os novos produtos. Ele ainda não está com força total. Então o seu plano B, ele geralmente gira em torno desse ponto chamado aqui de stop loss, né? Não sei qual é o nome disso em português. Mas ele ainda dá algumas outras reflexões, né? Ele fala assim para você pensar em situações extremas onde tudo pode dar errado, né? Então, enfim, é você aí usar o seu lado negativo e colocar no papel tudo de bosta que pode dar errado e se preparar para isso de alguma forma, né? Fazer, de repente, a redundância, né, tão falada pelo Nassim Taleb no Antifrágil, pode ser interessante. Então, enfim, não vou aprofundar porque a nossa live está chegando a 30 minutos e vamos ficando por aqui. Agradeço muito a atenção de vocês, domingão e muita gente presente, tenho certeza que mais pessoas vão ver depois. Fica aqui meu salve, meu abraço para as pessoas que vão assistir essa live depois. E se você está curtindo essa sequência de lives, lembra de compartilhar com um amigo aí, ó, clica nesse aviãozinho aqui, nesse compartilhar, ou compartilha o meu perfil. A Carla, ela é uma das pessoas que mais compartilha o meu perfil, eu fico muito grato, ela sabe disso, sempre converso com ela sobre as lives, sobre as coisas do marketing digital. Muito obrigado pela atenção de vocês. Se você tem curtido, compartilhe, deixe o seu like aí, que ajuda a gente a atingir mais pessoas organicamente. E é isso. Bom final de domingo, aproveitem aí.
E amanhã, adivinhe só, 9h03 da matina, estamos aqui de novo, rapaz. E aí a gente vai ver a parte do fogo, né? Preparar, fogo, apontar. Amanhã é a parte do fogo. Amanhã entramos em campo, eu imagino, com dicas de execução, certo? Então, sem mais delongas, muito obrigado pela atenção de vocês. Vamos que vamos.